Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área e nós vamos dar início aqui à nossa segunda aula da nossa revisão de ética para você que adquiriu o nosso livro Revisão Sistematizada para a Primeira Fase da OAB aqui da editora De Plácido, né? Meus amigos, vejam bem, existe um tema que cai demais no exame de ordem, muito caidor mesmo, basicamente a maioria dos incisos que são relativos a esse tema já foram explorados pelo exame de ordem de alguma forma, de forma direta, de forma indireta. É um tema que dificilmente fica fora da prova, que são as infrações disciplinares e as respectivas sanções aplicadas ao advogado quando, obviamente, né, comete alguma dessas infrações. E aqui o exame de ordem ele já explorou esse tema de diversas maneiras, desde casos em que realmente o advogado havia cometido o ato, até casos em que, embora estivesse sendo imputado a ele, o ato ele não cometeu, até também casos em que se coloca ali uma punição que não é adequada ao ato, porque a punição no caso seria outra e assim por diante. Então, dentro daquelas problemáticas que a OAB vai criando, dentro daqueles casos, né? Então ela explora muito bem esse tema, você precisa prestar bastante atenção, tá bom? Beleza. Eu vou colocar na sua tela, então vou me manter aqui no cantinho e a gente começa a analisar esse tema. Você vai perceber que eu usei um sistema de cores aqui para a gente poder identificar. Eu vou até te mostrar, né? Esse tema está aqui especialmente a partir do artigo 34 do Estatuto da OAB, e aí eu usei um sistema de cores para esquematizar melhor esse dispositivo para vocês. Então veja, né? Tem cores diferentes, aqui agora um vermelho, né? E aí novamente o verde, o roxo. Mas por que isso? Porque lá no artigo 35, que também trata desse tema, veja bem, ele coloca, olha, eu vou começar pelo artigo 35, né? Ele diz assim, que as sanções disciplinares que serão aplicadas ao advogado consistem em, e aí ele diz, censura, suspensão, exclusão e multa, né? O 39 regulamenta a multa, e aí nós vamos ver ele daqui a pouco, mas os outros três, como é que eu sei quais são os casos em que se aplicam os outros três, né? E aí, os artigos da sequência é que vão nos dizer o 36, o 37, o 38, que depois vale muito a pena que vocês façam essa leitura aí. Mas aí o que eu peguei e fiz? Peguei esse artigo 36, 37 e 38, que se refere a essas penas de censura, suspensão e exclusão, e já esquematizei aqui, olha, nos incisos do artigo 34, para ficar bem mais fácil para você. Então você sabe que o que está em verde é punível com censura, o que está em roxo com suspensão, o que está em vermelho com exclusão. Então você sabe muito bem que tudo isso daqui, ó, é punível com censura, né? Tudo aqui é punível com censura. E aí ele diz então, no artigo 34, constitui infração disciplinar, punível com censura nesses 7 incisos. Veja, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar para que qualquer meio ou seu exercício aos não inscritos proibidos ou impedidos. Veja, esse caso, né, eu poderia dividi-lo em dois, porque ele diz assim, que é infração disciplinar exercer a profissão quando eu estiver impedido de fazê-lo. Então, se eu estou impedido por lei, por exemplo, de exercer e ainda assim exerço a profissão, nesse caso vou ser punido com censura. Tá. Agora, eu também vou ser punido com censura quando eu facilitar por qualquer meio o exercício da profissão àqueles que não são inscritos na OAB ou ainda que, embora possam até ser inscritos, estão proibidos ou impedidos de atuar naquele caso. E aí eu também vou ser punido com censura, tá bom? Inciso 2.
Também é, né, infração disciplinar manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos no Estatuto da OAB. Né? Ele diz nesta lei, essa lei é o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, já disse isso a vocês. Então, a lei federal, né, que o Estatuto da OAB, ele vai regulamentar a forma de sociedade de advogados e aí você não pode desrespeitar aquelas normas. Se desrespeitar, vai ser punido com censura, tá? Inciso 3, também é infração disciplinar valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. Então, alguém pega causas para você e você remunera aquela pessoa que está pegando as causas ali com uma porcentagem, tá? Também é vedado e se pratica censura. Inciso 4, angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros, né? Então, fazer ali a captura de causas, que na verdade é a forma inadequada, incorreta, tá? Vedada das causas. Você não pode. A causa é que o advogado ele não pode fazer a propaganda, né? Essa angariação, esse trabalho de ir atrás das causas, tá? 5, assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito. Então, o advogado não foi ele quem fez, mas ele assina. Ou em que não tenha colaborado. Obviamente, ele não precisa ter feito tudo, né? Mas se ele tiver colaborado, ele já pode assinar. Senão, não pode, tá? Inciso 6. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Olha que interessante, inciso 6 é muito interessante, né? Porque ele diz que a infração disciplinar, se eu advogo contra o texto expresso da lei, a lei diz isso e eu estou indo contra isso. Então, se eu advogo contra o texto expresso, a gente chama isso, inclusive, de advocacia temerária, né? Quando você pratica isso, você está sujeito à pena de censura. Agora, se você faz isso com base na tese de que aquela lei é inconstitucional, ou de que a lei é injusta, ou ainda com base em um precedente de juiz ou tribunal, aí nesses casos não se sujeita à pena de censura, tá? Inciso 7, violar sem justa causa sigilo profissional. Então, se você viola o sigilo profissional, salvo se você tem uma justa causa, você está sujeito à pena de censura. Tudo bem? Maravilha. E aí temos mais alguns incisos também puníveis com censura. Então, só para registrar, todos esses casos aqui também são puníveis com censura. Essa é a pena aplicada, tá? Bem, então também são infrações disciplinares, né? Inciso 8. Estabelecer entendimento com a parte adversa, ou seja, com a parte contrária, né? Sem a autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Então, se o seu cliente não está ciente ou se o advogado da parte contrária não está ciente, você não pode, né, fazer nenhum tipo de transação aqui, tá? 9. Não pode também prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio, ou seja, prejudicar por culpa grave, por culpa do próprio advogado. O próprio advogado, por culpa grave dele, prejudica o interesse que foi confiado a ele pelo seu patrocínio, ou seja, pelo seu cliente. Então, o cliente ele confiou ali e ele acabou prejudicando o próprio cliente por culpa grave, ou seja, por um erro grosseiro no exercício da profissão, né? 10. Acarretar conscientemente por ato próprio a anulação ou a nulidade do processo em que funcione. Então, se ele acarreta de forma consciente, por ato dele mesmo, a anulação ou nulidade do processo em que ele estiver representando o cliente dele, também é punível com censura. Perceba que esse inciso, né, o 10, acaba complementando o 9, né? Inciso 11, abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Então, se ele abandona sem motivo justo, ou se ele abandona antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia, ele também é punível com censura. Perceba,
Para que ele recuse, então ele tem que ter um motivo justo e ele ainda deve continuar no processo por pelo menos mais 10 dias após a comunicação da renúncia do mandato, tá? Inciso 12. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Então, naquela comarca, o juiz não conseguiu nomear defensor, nomeia o advogado e ele recusa a nomeação, né, sem justo motivo. Nesse caso, ele também é punível com censura. Inciso 13. Fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes, né? Quando ele faz, perceba que de forma desnecessária e habitual. Isso aqui é o ponto fulcral, né, para entendimento desse dispositivo. Se ele fez isso uma vez ou outra, não é o suficiente, tá? Inciso 14. Deturpar o teor de dispositivo de lei. Então, ele vai lá, a lei fala uma coisa, ele apresenta uma interpretação completamente desconexa, absurda, teratológica, que está em desconformidade com os entendimentos de doutrina, de jurisprudência, algo realmente errôneo, muito errôneo, né? Então, a partir do momento em que ele deturpa o teor do dispositivo legal, de citação doutrinária ou de julgado, né, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Então, se ele deturpa o teor da lei, se ele deturpa uma citação doutrinária, né, faz um recorte maldoso ou faz um recorte incompleto ou faz um recorte e muda as palavras de forma ardilosa, tá? Ou faz o mesmo com um precedente. Nesses casos todos, ele é punível com censura, tá bom? Inciso 15. Fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Ele não pode imputar crime a ninguém se o cliente não autorizou, né? Inciso 16. Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem, da OAB, né? Em matéria de competência desta, depois de regularmente notificado, tá? Então, se ele não cumpre o prazo que foi estabelecido, aí ele também é punível com censura, tá bom? Maravilha, mas não é só censura que se pune, né? Nós vamos agora aos casos de suspensão, porque a lei também apresenta casos puníveis com suspensão. Vamos lá. E alguns desses casos, eu digo, né, são casos que muitas vezes as pessoas, no senso comum, inclusive muitos alunos, acabam achando que seriam casos de exclusão, por exemplo, e na verdade são de apenas suspensão. Vamos lá então, né? Primeiro deles, que constitui infração punível com suspensão. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Então, se o advogado pratica atos dessa natureza com essa intenção, né, de realizar ato contrário à lei ou destinado a fraudar a lei, ele também, porque ele diz prestar concurso a clientes, é que ele auxilia o cliente a fazer isso, tá? Ou terceiros a fazerem isso, a fraudar a lei, a praticar um ato contrário à lei. Nesse caso, é punível com suspensão, tá bom? Inciso 18, né? Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Então, se ele solicita um valor do cliente, né, ou se ele recebe um valor do cliente para realizar, né, uma aplicação ilícita ou desonesta daquele valor, ele também é punível com suspensão, tá bom? Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte, ou seja, o cliente não autorizou ele receber, mas ele recebe valores, aqui também punível com suspensão, tá? Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa, né? Ou seja, por um terceiro. Também estamos falando de caso de suspensão, por mais que seja grave, é suspensão, tá? Não é caso de exclusão. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente
de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Você recebeu, por exemplo, da parte oposta, etc. Nesses casos todos, ele tem que, quando solicitado, deve prestar conta. Se ele não presta, ele vai ter a sujeição aqui à pena de suspensão, tá? Reter abusivamente ou extrair autos recebidos com vista ou em confiança. Pode ser do juízo ou mesmo extrajudicialmente, pena de suspensão. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao AB depois de regularmente notificado a fazê-lo. Eu até grifei esse dispositivo porque, na verdade, ele foi mais recentemente, declarado inconstitucional, né? Tá aqui o julgado do Supremo que disse que é inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária. Ou seja, se por um acaso ele não paga, o que a OAB tem que fazer é executar, né, como qualquer outra dívida, e não suspendê-lo, não poderia suspendê-lo. Então, esta previsão aqui atualmente é considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Essa aqui é uma disposição inconstitucional, como a gente acabou de ver. Maravilha. Deixa eu só colocar uma setinha para ficar bem claro, né? Isso. Inciso 24. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Advogado, né? Perceba, quando ele comete um erro grave, era mera censura, né? Mas aqui ele incide em erros reiterados. Quando ele erra, faz muita bobeira. Isso daqui é motivo de suspensão, tá? Inciso 25. Manter conduta incompatível com a advocacia. E aí é um inciso muito genérico, mas, bem, conduta moral deve ser exigida do advogado. Se ele não tem essa conduta, pode ser suspenso, tá? Maravilha. Bem, agora temos 3 casos, né, de exclusão. 3 casos de exclusão. Eles estão aqui. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Então, ele se inscreveu com um documento falso, um diploma falso, etc. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Então, exemplo de pessoas que, né, praticam condutas completamente dissonantes do exercício profissional, ou praticar crime infame. Nesses 3 casos aqui, nós podemos ter a exclusão do advogado dos quadros da OAB, né? E aí nós temos ainda, né, inciso 29, praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. Perceba que aqui vamos ter a pena de censura. Aqui é censura. E talvez o inciso que eu acho que mais cause controvérsias, no sentido de confusão mesmo dos alunos, porque parece muito que é caso de exclusão, mas é caso de suspensão, que são, né, os casos de assédio, né? Suspensão. Então, a OAB prevê como casos de suspensão: praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação. Esses 3 casos que podem induzi-lo a marcar como a sanção de exclusão, na verdade, nos termos do Estatuto da OAB, são casos de pena de suspensão. Muito cuidado, né? Isso daqui já foi cobrado e pode ser cobrado novamente, porque realmente é um caso muito quente para o exame de ordem, tá bom? Maravilha, meus amigos, ótimo, né? Agora eu trago aqui o inciso 35, a gente já tinha falado um pouco sobre ele, mas só para reforçar. O 35, ele traz para a gente quais seriam as sanções, e aí a gente já foi demarcando ao longo da análise do 34. Mas ele, além da pena de censura, de suspensão e exclusão que nós vimos ali, também traz a pena de multa. As penas de multa, né, elas são aplicadas nos termos do artigo 39, que diz que a multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo, ou seja, 10 vezes o valor da anuidade, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão. Então, veja, se eu tenho censura ou suspensão, eu posso aplicar cumulativamente a multa. Em caso de exclusão, não, tá? Em havendo, claro, circunstâncias agravantes, tá? Isso aqui é o requisito para que eu aplique a multa
em casos, né, de censura e suspensão, tá bom? Maravilha. O parágrafo único do 35, ele diz que as sanções devem constar dos assentamentos do inscrito após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade e de censura, né? Então também não pode nem ser objeto de publicidade, ficar divulgando que o advogado foi punido, ou ainda de censura, tá bom? Maravilha, queridos. Ótimo, né? Dito isso, vou encerrar esse nosso bloco aqui, nosso segundo bloco, e eu espero vocês para mais alguns blocos sobre ética profissional para o seu exame de ordem, tá bom? Um grande abraço e até mais!